paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo, ai, e glória a Deus pela sua vida. Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos continuar orando, porque Jesus teve uma vida de oração constante, que o apóstolo Paulo diz, sejam meus, que o apóstolo Paulo disse, na verdade, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus é o nosso único exemplo a ser seguido, amém? Que o Senhor te fortaleça, que os propósitos, os sonhos de Deus se cumpram na sua vida poderosamente. No precioso nome de Jesus, amém? Em Jó 42:2 está escrito: sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos do Senhor vão se cumprir em nossas vidas, no tempo de Jesus, para a honra e glória do Senhor, amém? O que fazer no tempo da espera? Alinhar a nossa vida todos os dias, porque somos imperfeitos. Jesus é perfeito, nós somos imperfeitos, amém? É alinhar, colocar a casa em ordem, colocar a nossa vida em ordem, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Quando Deus governar este mundo, lá em Romanos 12:2 está escrito: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Primeiro, a terra se parecerá com o céu, pelo governo de Deus, pelo temor a Deus, pela plena realização da vontade de Deus. Temor não é ter medo, temor é honrar, respeitar, considerar precioso, valioso a Deus, pois tem o único e verdadeiro Deus, o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, o Deus Uno e o Deus Trino, amém? Então a terra se parecerá com o céu, pelo governo de Deus, pelo temor a Deus, pela plena realização da vontade de Deus, amém? A vontade de Deus será plenamente realizada. A natureza da vontade, estava em Romanos 12:2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Glória a Deus. A pureza da vontade. Em 1 Tessalonicenses 4:12 está escrito: finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais. Ainda mais. Pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. Então, 1 Tessalonicenses 4, versículo 1 ao 2 está escrito: finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais. Pois vocês conhecem os ensinamentos que temos, pela autoridade do Senhor Jesus. A glória da vontade. Efésios capítulo 1. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Lá em Efésios capítulo 1. Que fala sobre a glória da vontade. A vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Para conhecermos qual é a vontade de Deus, nós temos que ler a palavra de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne e viveu entre nós. Jesus é a própria palavra. Amém? Então, lá em Efésios, capítulo 1, glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo. Oh, página abre, abençoada. Efésios capítulo 1. Então vamos ver. Vocês podem ver o Efésios capítulo 1 todinho. Mas nós vamos ver aqui do versículo 15. A partir do versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós o Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força e o poder, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força e o poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Glória a Deus. Não haverá os 4 flagelos do Apocalipse. Não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá clamor. 4. Jesus será o verdadeiro Senhor. Senhor da vida, Senhor dos senhores, Senhor dos vivos e dos mortos. Glória a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o Rei dos reis. Jesus é o Senhor dos senhores. Quando Deus governar este mundo, quando o governo de Deus, somente o governo de Deus, for estabelecido, ali Jesus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Aí o reinado do Senhor Jesus estará estabelecido para a glória do Deus Pai, do Deus Filho, que é Jesus Cristo, e do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que, apesar de sermos imperfeitos, vivemos para a glória de Jesus Cristo. Jesus é o próprio Verbo, Jesus é a própria palavra que se fez carne e viveu entre nós. Para conhecermos a vontade de Deus, a palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós temos que conhecer Jesus. Como que conhecemos Jesus Cristo? É lendo e estudando. Eu falei escutando. É escutar também os pregadores, né? Mas com a Bíblia aberta, igual os bereanos, né? Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses. Era o apóstolo Paulo que pregava. Não importa quem pregue. O apóstolo Paulo pregava e os bereanos examinavam, estudavam com cuidado, com zelo, as Escrituras Sagradas, para saber se de fato o apóstolo Paulo estava ensinando, estava de acordo com as Escrituras. É isso que eu e você temos que fazer. Para conhecer cada vez mais Jesus Cristo, nós temos que estudar, ler e estudar a Bíblia. É mais do que ler, nós temos que ler. Para estudar tem que ler e para ler tem que estudar, né? Tem gente que só lê, mas é ler e estudar, para colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido. Amém? Que o Senhor te fortaleça. Temos que alinhar as nossas vidas. Nós vamos pecar, vamos, herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Mas o verdadeiro cristão, ele não vive na prática do pecado. Ser cristão é viver uma vida de renúncia, uma vida que glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. É andar em santidade. Pecar nós vamos pecar, somos humanos. Quem ama Jesus não vive uma vida habitual, de prática do pecado. Nós pecamos, mas não vivemos na prática do pecado. Esse é o cristão verdadeiro e genuíno. Nós temos que examinar a nós mesmos e colocar a nossa vida em ordem. Examinar a nossa vida, cada um examina a si mesmo, e alinhar conforme a palavra de Deus nos ensina. Amém? Para a glória do Senhor Jesus, vamos prosseguindo para a glória de Jesus.